Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Você já leu a Bíblia do começo ao fim? Se o fizer, notará que há um grande intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, nós terminamos o Antigo Testamento com os judeus tendo relativa liberdade sob o domínio da Pérsia e as Escrituras sendo escritas em hebraico. Quando viramos a página para Mateus capítulo 1, agora os judeus são governados por romanos, há um rei chamado Herodes e as Escrituras são escritas em grego. O que aconteceu? Como leitor, você provavelmente diria algo como, isso é estranho, e então simplesmente continuaria lendo. Mas fazer isso seria como olhar para uma pintura com a parte do meio removida. Você ainda pode interpretar a imagem, mas seria melhor se você pudesse preencher a lacuna, não acha? Nosso objetivo hoje é discutir algumas histórias e alguns detalhes que irão nos preparar melhor para estudar o Novo Testamento. Vamos nos concentrar em 4 categorias principais. Primeiro, o período da helenização. Depois, a revolta dos Macabeus, a dinastia dos Asmonianos e, finalmente, o domínio romano que ocorreu por intermédio da dinastia Herodiana. Como você lembra, em 1000 a.C., as 12 tribos unidas estavam sendo lideradas pelo rei Davi. Mas após 2 gerações, este reino unido foi dividido em 2. O reino de Israel, composto por 10 tribos, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Por volta de 720 a.C., a Assíria espalhou as 10 tribos, e 130 anos depois, a Babilônia destruiu Jerusalém e enviou os judeus para o exílio. Em 539 a.C., a Pérsia derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. Cobrimos todos esses detalhes mais profundamente no podcast anterior. O Antigo Testamento termina em aproximadamente 400 a.C., e 70 anos depois, os gregos, liderados por Alexandre o Grande, derrotam a Pérsia. Durante os séculos seguintes, a Grécia controlava a área em torno de Jerusalém. Parte do programa grego era a helenização, ou a difusão da cultura grega. Imagine que você vivia em Jerusalém em 170 a.C. Os gregos já estão no comando há muito tempo, e a cultura grega é cada vez mais comum. Como isso faria você se sentir como um judeu fiel? Quanta cultura grega você poderia tolerar antes de sentir que ela se tornou demais? Por exemplo, você deixaria seus filhos aprenderem grego, a nova língua internacional daquele momento? Você permitiria que seus filhos estudassem filósofos gregos como Sócrates, Platão ou Aristóteles? E quanto ao entretenimento? Seus filhos querem ver a última apresentação de drama no teatro grego. Às vezes, as peças gregas podem ser inapropriadas. Você os deixaria assistir? Você deixaria seus filhos irem ao ginásio grego? É lá que os homens lutam, nus, uns com os outros. Você permitiria isso? Você começaria a adorar os deuses gregos? Em que ponto você diria que já fomos longe demais na assimilação da cultura grega? Meu palpite é que cada um de nós traçaria a linha de limite em lugares diferentes. E esta perspectiva representa o que realmente estava acontecendo entre os judeus na época. Alguns judeus abraçaram o helenismo. Eles queriam a cultura grega. Outros não. Isto levou a diferentes grupos sectários, um dos quais focaremos um pouco mais tarde hoje. Outra razão pela qual eu acho interessante imaginar como os judeus em 170 a.C. poderiam ter se sentido sobre o helenismo é que ele é semelhante aos nossos desafios de hoje. Pois como cristão, até onde estou disposto, até onde você está disposto a ir para acomodar o mundo ao nosso redor? Que partes da cultura eu estou disposto a abraçar? E em que ponto eu digo, isto é demais para mim como um adepto de Cristo? A helenização vem à tona nos livros de 1º e 2º Macabeus. Estes livros fazem parte da Bíblia em algumas tradições de fé. Em nossa igreja, eles fazem parte do que é comumente chamado de livros apócrifos. 1º Macabeus começa com o reinado de Antíoco IV, um rei grego. O autor de 1º Macabeus nos diz que em 170 a.C., alguns judeus, a quem ele se refere como renegados, saíram também de Israel e enganaram muitos dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei.
o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Neste momento, não é que o rei esteja forçando o povo a adotar práticas gregas. Pelo contrário, alguns dos judeus queriam adotar essas práticas. Então, eles edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios, e se venderam para praticar o mal. Para algumas pessoas, a adoção de práticas gregas os levou a abandonar seus convênios. Nos anos seguintes, o rei grego Antíoco IV começou a forçar os judeus a adotar a cultura grega, quer eles quisessem ou não. O historiador Josefo nos diz que os gregos assumiram Jerusalém e sacrificaram um porco no altar do templo. Isto, claro, teria sido um enorme sacrilégio para os judeus. O livro de 1 Macabeus continua, abre aspas, rasgavam e queimavam todos os livros da lei que os gregos achavam, em toda parte. Todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim, cada mês, os judeus que eles encontravam nas cidades. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Fecha aspas. Este foi um período brutal de opressão. Nessa época, havia um judeu chamado Matatias, que veio de Jerusalém e se estabeleceu em Modim, uma cidade perto de Jerusalém. Ele viu as abominações praticadas em Judá e Jerusalém. Agora, as abominações não estavam acontecendo apenas na capital de Jerusalém. Os oficiais de Antíoco IV estavam indo para cidades vizinhas para impor apostasia. Eventualmente, eles foram enviados a Modim para impor a vontade do rei e obrigá-los a fazer o sacrifício pagão. Muitos de Israel vieram até eles, e Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Imagine a cena. As autoridades gregas estão lá. Eles querem que alguém ofereça um sacrifício pagão e todos os habitantes da cidade se reuniram para ver o que vai acontecer. Os funcionários do rei dizem a Matatias, abre aspas, possuís nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como o primeiro a executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti e a teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Fecha aspas. O que você faria? Esta é uma situação séria de pressão do grupo. Lemos, Matatias respondeu e disse em voz alta, abre aspas, ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos preservaremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Fecha aspas. Isso foi algo incrível que Matatias fez, mas que deixa uma abertura para alguém ser o primeiro a oferecer o sacrifício e ser honrado pelo rei. Então um judeu levanta a mão e diz, ei, escolhe-me, eu farei o sacrifício. Porque ele queria que os gregos o honrassem. Matatias não gostou disso. Macabeus diz, abre aspas, viu-o Matatias, e no ardor de seu zelo, sentiu-se estremecer em suas entranhas. Num ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Fecha aspas. Este evento dá início ao que é chamado de Revolta dos Macabeus, um período de guerrilha onde Matatias e seus filhos lutam contra o domínio grego e estabelecem a liberdade judaica. Matatias teve vários filhos, um dos quais foi chamado Judas. O apelido de Judas era Macabeus, que significa o martelo, indicando que ele era um poderoso guerreiro contra a Grécia. Coletivamente, o termo Macabeus se refere a Matatias e seus filhos. Nos anos seguintes, os judeus, liderados pelos Macabeus, assumiram o controle de Jerusalém e expulsaram os gregos. Fontes posteriores nos dizem que quando os Macabeus retomaram o templo, houve um milagre em torno do óleo do templo. Essa é a história por trás do Hanukkah. A revolta dos Macabeus acabou levando à independência dos judeus. Pela primeira vez desde o exílio babilônico, cerca de 450 anos antes, os judeus foram finalmente governados por judeus. Agora você pode estar se perguntando, isso é divertido, e eu amo Matatias, mas esta aula deveria ser sobre Jesus. Então, por que estamos estudando essa história? Qual é o objetivo?
há muitas conexões entre Jesus e as coisas de que estamos falando. Por exemplo, o Hanukkah é mencionado em João, capítulo 10, versículos 22 e 23, que diz, abre aspas, e em Jerusalém era a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão, fecha aspas. O Hanukkah foi chamado de a festa da dedicação, porque o templo foi dedicado, ou purificado quando os macabeus recuperaram o controle sobre ele. É interessante que nesta festa Jesus se descreve como aquele a quem o Pai santificou, ou tornou puro. Assim como os macabeus tinham purificado o templo, assim também o Pai tinha purificado Jesus. Em uma aula anterior, falamos sobre como Jesus é destacado nos elementos da festa dos tabernáculos e da Páscoa. Vemos aqui algo semelhante com o Hanukkah. Outra conexão com Cristo. Você lembra como durante o processo de helenização, grupos de judeus reagiram de diferentes maneiras? Alguns abraçaram a cultura grega, enquanto outros a rejeitaram. Tanto quanto podemos dizer, foi durante este período que surgiu o grupo conhecido como os fariseus. A palavra fariseu tem um significado relacionado a ser separado. De volta ao Levítico, o Senhor disse, abre aspas, santificai-vos, pois, e sede santos, fecha aspas. Os fariseus levaram este mandamento muito a sério. Eles desenvolveram várias tradições adicionais para garantir que não violassem as leis judaicas. Vamos explorar isto em detalhes em uma aula posterior, mas por enquanto, deixe-me mostrar brevemente alguns poucos exemplos da interação de Jesus com os fariseus em torno destas tradições. Abre aspas. Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Fecha aspas. Um segundo exemplo. Abre aspas. E os fariseus lhe disseram, vês? Por que fazem teus discípulos no sábado o que não é lícito? Fecha aspas. Uma outra oportunidade, os fariseus argumentam, abre aspas. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Fecha aspas. Mais uma vez, vamos explorar estes episódios em uma aula futura. Mas por enquanto, quero destacar que assim como os cristãos de hoje têm opiniões diferentes sobre o quanto a cultura moderna pode ser tolerada, também o tinham estes antigos judeus. Ora, o processo de helenização levou à criação de diferentes grupos sectários, um dos quais era o dos fariseus. A compreensão deste contexto pode nos ajudar na leitura dos evangelhos. Às vezes pensamos nos fariseus como os caras maus. Na verdade, muitos fariseus eram devotos de Deus e queriam ser zelosos no cumprimento dos mandamentos. Então, o que aconteceu depois da revolta dos macabeus? A geração seguinte de governantes é conhecida como Hasmonianos, com base em um nome de família, e eles governaram por cerca de 100 anos. Para ser claro, é tudo a mesma linha familiar, mas Matatias e seus filhos são conhecidos como os Macabeus, e a geração seguinte é chamada de Hasmonianos. Durante os 100 anos de domínio hasmoniano, a geografia que eles controlavam aumentou substancialmente. No início, eles controlavam apenas algumas poucas áreas ao redor de Jerusalém, mas com o tempo, conquistaram territórios ao redor do Mar da Galileia. Isto, naturalmente, teria implicações importantes para a vida de Cristo, que cresceu na Galileia. Os Hasmonianos conquistaram até mesmo terras no sul, que tradicionalmente tinham sido possuídas por seus rivais. Isso é interessante porque o avô de Herodes o Grande viveu neste território e se converteu ao judaísmo. Você deve ter ouvido que o povo judeu não gostava de Herodes, porque ele não era etnicamente judeu. E isto é correto. E a regra hasmoniana explica isso. O avô de Herodes, o Grande, era parte de uma nação que foi conquistada pelos hasmonianos. A intenção original dos macabeus era resistir à helenização, mas como às vezes acontece, dentro de uma ou duas gerações, essa intenção original se perdeu e os hasmonianos começaram a abraçar novamente a helenização. Eventualmente, uma guerra civil irrompeu entre os diferentes líderes hasmonianos. Então, esses hasmonianos apelaram para uma superpotência da época, Roma. A influência romana vinha crescendo no Mediterrâneo Oriental e eles haviam assumido recentemente o controle da Síria, logo ao norte da Judéia. O general romano Pompeu, de fato, resolveu a guerra civil ao fazer Roma assumir o controle. Assim, mais uma vez, os judeus perderam sua independência e agora eram governados por uma superpotência, desta vez Roma. Para completar o quadro de caos, um político astuto conhecido como Herodes o Grande foi pronunciado rei dos judeus pelo Senado romano. Herodes o Grande é uma figura importante no Novo Testamento. Ele remodelou drasticamente o complexo do templo.
Quando ouvimos falar de Jesus ensinando no templo, não é que ele estivesse realmente ensinando dentro do templo. Ele estava em uma grande plataforma ao ar livre, construída por Herodes, que circunda o templo. Este é o mesmo Herodes que é visitado pelos sábios, sobre o qual falaremos em nossa próxima aula. Provavelmente estamos no ponto em que nossos cérebros estão ficando saturados com tanta informação histórica, não é mesmo? Todavia, temos apenas mais uma parte para cobrir, e é a que acontece após a morte de Herodes. Bom, Herodes o Grande morre quando Jesus tem cerca de 3 anos de idade. Seu reino foi dividido entre seus filhos. Um filho, Herodes Antipas, tomou conta da região da Galileia e do leste do Rio Jordão. Isto é importante para a vida de Cristo, porque Jesus cresceu na Galileia. Este Herodes Antipas é a mesma pessoa que matou João Batista. Além disso, se você se lembra, quando Jesus está em julgamento perante Pilatos, quando ele soube que Jesus era da Galileia, ele enviou imediatamente Jesus a Herodes Antipas para ser julgado. Todavia, Herodes Antipas não pronunciou uma sentença e o mandou de volta para Pilatos. Isso levanta uma outra questão. De onde veio Pilatos? Após a morte de Herodes o Grande, a região em torno de Jerusalém foi entregue a seu filho Arquelau. Arquelau fez um péssimo trabalho como líder e assim, depois de alguns anos, Roma disse: "Tirem esse cara daqui." Arquelau foi banido e Roma nomeou um governador romano para supervisionar a região em seu lugar. Vários governadores foram nomeados nas décadas seguintes, sendo o mais famoso, é claro, Pilatos. Isso explica por que Jesus está em julgamento e crucificado sob a direção de Pilatos, uma autoridade romana. Apesar de Roma ser poderosa, não tinha poder suficiente para microgerenciar cada detalhe em seu vasto território. Consequentemente, Roma dependia dos líderes locais para manter a paz. Um importante grupo desses líderes locais em Jerusalém são os saduceus. Em geral, eles faziam parte da elite rica em Jerusalém. Em essência, eles colaboravam com Roma para manter a paz. Muitos dos sacerdotes do templo eram saduceus, e como veremos, os sacerdotes desempenharam um papel importante na prisão e julgamento de Jesus. Espero que este panorama da história tenha sido intelectualmente interessante, mas ainda mais importante que nos ajude a ver as conexões com Jesus à medida que aprendemos mais sobre grupos como os fariseus e saduceus e indivíduos como Herodes o Grande e Pilatos. Até aqui temos nos concentrado na história política, mas vamos mudar o tema e falar um pouco sobre a história religiosa, especificamente sobre as expectativas judaicas para o Messias. Crescemos ouvindo falar de Jesus, e você conhece o enredo sobre sua morte e ressurreição. Mas se voltássemos ao século I e estivéssemos procurando por um Messias, será que teríamos expectativas diferentes? Veja, se você perguntar a 10 pessoas distintas, quando você acha que a segunda vinda de Cristo acontecerá e como será esse dia? Você provavelmente receberia muitas respostas diferentes. Se você fosse a diferentes judeus no século I e dissesse como será o Messias, você também receberia uma variedade de respostas. Isso é importante lembrar. Às vezes dizemos, os judeus acreditavam X, como se fosse um grupo totalmente uniforme. Na realidade, havia diferentes grupos sectários entre os judeus. Nem todos tinham as mesmas crenças. Muitos, mas não todos os judeus do primeiro século acreditavam que todas as pessoas adorariam o Messias. O Messias seria um rei. Ele julgaria os ímpios, derrubaria os inimigos estrangeiros de Israel, e seu reino seria eterno. Estas crenças eram baseadas em antigos escritos judeus, alguns dos quais se encontram no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Números diz, abre aspas, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e Edom será sua possessão. Fecha aspas. Lembre-se que Moabe e Edom eram tradicionalmente inimigos de Israel. Então, isso está dizendo que um cetro, uma estrela em ascensão, cortará os inimigos de Israel. Israel fará proezas, e um de Jacó dominará, e matará os que restam das cidades. Este versículo soa como que um indivíduo poderoso estaria por vir, não acha? Ou considere ainda Daniel capítulo 7. Este é um capítulo que às vezes pulamos, mas é incrível. Daniel tem uma visão de 4 feras ferozes e o leitor pensa, quem vai conquistar estas terríveis bestas? Daniel viu nas visões da noite um como filho do homem que vinha nas nuvens do céu, e foram-lhe dados o domínio e a honra e o reino, e que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Novamente, esta descrição nos remete a uma figura muito poderosa, não acha? Deste modo, com esse histórico em mente, podemos entender melhor por que alguns dos seguidores de Jesus estavam confusos.
Por exemplo, um dia os discípulos estavam caminhando com Cristo e, abre aspas, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Fecha aspas. Qual foi a reação dos discípulos? Lemos, abre aspas, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Fecha aspas. Esta é uma situação irônica, não acha? Jesus está derramando seu coração, eu vou morrer por você. E Pedro o puxa para o lado e diz, na verdade, Jesus, você está enganado, este não é o seu futuro. Talvez você não tenha lido o livro de Números, capítulo 24, ou Daniel, capítulo 7. Na verdade, você vai ser um rei. Você não vai morrer. Pedro e os outros discípulos não entenderam que Cristo seria um Messias sofredor. Aqui está um outro exemplo. No dia da ressurreição de Cristo, 2 discípulos caminhavam no caminho de Emaús. Eles estavam deprimidos porque Jesus havia morrido. Bem, o Jesus ressuscitado apareceu a eles, mas sua verdadeira identidade estava escondida. Assim, eles não o reconheceram. Jesus se aproximou dos 2 discípulos e disse, abre aspas, por que vocês parecem tão tristes? E eles disseram, você não ouviu o que está acontecendo? Jesus respondeu, o que está acontecendo? E os discípulos disseram, Jesus de Nazaré foi crucificado. Confiávamos que teria sido ele quem deveria ter redimido Israel. Fecha aspas. Você percebeu o tempo verbal utilizado? Nós confiávamos. Tempo passado. Tínhamos esperança de que ele fosse o escolhido, mas estávamos errados, porque ele foi crucificado. Então, lhes disse Jesus, abre aspas, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Fecha aspas. Vamos olhar para um último tópico que irá nos preparar para o nosso estudo do Novo Testamento. A maioria de nossas futuras aulas será baseada nos 4 relatos evangélicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Como passaremos um bom tempo com os evangelistas, vamos fazer uma breve introdução desses livros. Mateus, Marcos e Lucas, juntos, são conhecidos como os evangelhos sinópticos, porque têm as mesmas histórias básicas e a mesma sequência. A palavra sinóptico significa ver juntos. Em outras palavras, esses 3 relatos têm muitas semelhanças. Agora, se 2 trabalhos de pesquisa fossem idênticos, palavra por palavra em algumas seções, o que você naturalmente concluiria? Isso, alguém copiou de alguém. Temos uma situação semelhante com Mateus, Marcos e Lucas. Por causa das conexões, palavra por palavra, é muito provável que haja uma relação literária entre os evangelhos sinópticos. Hoje, estamos preocupados com o plágio, mas isso não era uma preocupação no mundo antigo. Mas isso levanta a questão, que relato evangélico foi escrito primeiro e quem copiou de quem? Reconheço que existem muitas nuances e diferentes possibilidades aqui, mas é claro que Lucas, por exemplo, estava ciente de outros relatos evangélicos. Ele diz, abre aspas, porque, por mais que muitos tenham tomado em mãos para apresentar em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente se crê entre nós, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-las a ti, por sua ordem. Fecha aspas. Em outras palavras, Lucas está dizendo, há muitas versões escritas da vida de Jesus e eu vou escrever um relato muito bom para você. Muitos estudiosos sugerem que existem 4 fontes possíveis para os evangelhos sinópticos. Esta é uma hipótese acadêmica e, por isso, não quer dizer que seja necessariamente correta, mas é algo interessante de se pensar. Assim, acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro evangelho escrito. É o mais curto, e parece que tanto Mateus como Lucas extraem informações dele. Há uma segunda fonte conhecida como que significa a palavra alemã Quibler, que significa fonte. Esta teoria sugere que muitas vezes Mateus e Lucas usam palavras iguais, todavia, não há base para o que eles estão dizendo em Marcos. Logo, Quibler seria um documento hipotético que não existe hoje, e é possível que nunca tenha existido. Mas os estudiosos supõem que Mateus e Lucas tiveram acesso a uma coleção de escritos a respeito de Jesus, de onde eles extraíram seus relatos evangélicos. Assim, encontramos no Novo Testamento exemplos nos quais Mateus e Lucas narram uma mesma situação que, todavia, não está presente no relato de Marcos. Deste modo, Marcos claramente não teria sido a fonte para os escritos de Mateus e Lucas. Claro que há tópicos de Mateus que são exclusivos de Mateus.
e há assuntos apresentados por Lucas que são exclusivos dele. Portanto, temos o Evangelho de Marcos como fonte, Kivler como uma fonte hipotética, bem como Mateus e Lucas como fontes de conteúdo exclusivo para os seus próprios escritos. Agora, o livro de João é completamente diferente. Se você olhar para o livro de Marcos, apenas 7% do conteúdo é exclusivo, isto é, não será encontrado nos outros evangelhos. Em contraste, 92% dos escritos de João é único. Relatos como Jesus falando com a mulher samaritana aparecem apenas em João. Mesmo quando todos os 4 evangelhos têm a mesma história, como com a entrada triunfal em Jerusalém, João frequentemente compartilha informações diferentes sobre o evento. Com essa breve introdução em mente, considere a seguinte pergunta: como devemos ler os evangelhos? Existem abordagens diferentes e quero mencionar brevemente 3. A primeira é conhecida como harmonia. Assim como a harmonia musical mistura notas, uma harmonia de relatos evangélicos é uma mistura dos 4 evangelhos em uma só história. Fazemos isso com frequência, por exemplo, com a história do nascimento de Jesus Cristo, pois Mateus fala sobre os sábios guiados pela estrela e Lucas relata sobre a presença dos pastores nos campos, mas nós os misturamos tudo em uma só história. Há um ponto desfavorável nessa abordagem. Imagine que você tem 4 lindas pinturas. Cada pintura tem um significado e uma mensagem diferente, mas você não tem espaço em sua casa para as 4 pinturas. Então você pensa: vamos pegar as melhores partes de cada quadro e vamos fundi-los em um belo retrato. Isso não funciona. Nós não faríamos isso com a arte. Então, por que faríamos isso com a literatura? Temos que perceber que, harmonizando, perderemos parte da mensagem que Mateus, Marcos, Lucas ou João estavam tentando retratar. Isso nos leva a uma segunda abordagem, a leitura sequencial. Isso significa que leremos tudo de Mateus, depois tudo de Marcos, tudo de Lucas, tudo de João. Um pró dessa abordagem é que veremos o tema, o enredo, as interconexões que estão dentro de um livro e encontraremos alguns grandes insights que de outra forma perderíamos. Por exemplo, se olharmos apenas para o Evangelho segundo Lucas, as primeiras palavras que Jesus diz são, abre aspas, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Fecha aspas. Isto acontece quando ele tem 12 anos de idade no templo. As últimas palavras que o mortal Jesus diz no Evangelho de Lucas são, abre aspas, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, fecha aspas. Tanto no início quanto no fim da vida mortal de Cristo, há um foco em seu Pai. Essa é uma conexão poderosa e que poderíamos sentir falta se estivéssemos utilizando a estratégia da harmonia em nosso estudo. Todavia, um ponto negativo dessa abordagem é que ela pode ser repetitiva. Se você ler tudo de Mateus e depois ler tudo de Marcos, você verá muita repetição e pode pensar, acabei de ler isso em Mateus. Então, talvez, isso pode ser potencialmente frustrante para algumas pessoas. Por fim, uma terceira abordagem, e sinceramente uma das minhas favoritas, é a leitura dos evangelhos em uma sinopse. A palavra sinopse é muito parecida com sinóptico. Na verdade, elas têm o mesmo significado raiz, isto é algo que deve ser usado em conjunto. Como sabemos, os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Todavia, quando você faz um estudo sinóptico, você deverá incluir também o livro de João. Esta metodologia estabelece um modelo de estudo cuidadoso que aborda um tema do Novo Testamento por vez, verificando sua existência nos demais evangelhos e suas conexões. Neste modelo, você não está tentando misturar as informações em um único relato. Na verdade, você está procurando cuidadosamente por semelhanças e diferenças em cada um dos evangelhos no tocante ao mesmo assunto de referência. Por exemplo, considere o que aconteceu no Getsemane. Há 20 versículos em Mateus, 20 versículos em Marcos, 15 em Lucas e 11 em João a respeito deste tópico. E estes relatos têm algumas diferenças significativas. Se os estudarmos cuidadosamente, encontraremos detalhes únicos que podem enriquecer nossa compreensão do que aconteceu no Getsemane. O ponto negativo desta abordagem é que ela é mais trabalhosa. Você tem que alinhar os relatos dos evangelistas e ser um leitor ativo. Neste caso, o contra é também um dos prós, porque quando você é um leitor ativo, é mais provável que você encontre insights valiosos. Fazer um estudo do Novo Testamento utilizando a metodologia de sinopses força você a se tornar um leitor mais ativo e faz com que seja mais provável que você aprenda coisas novas. Ao concluir nossa discussão de hoje, quero afirmar que quando se trata destas 3 abordagens de estudo do Novo Testamento, harmonia, sequência e sinopse, não existe uma que seja melhor do que a outra. Neste sentido, acredito que seja importante para nós conhecermos os pontos fortes e fracos de cada abordagem
e depois utilizar seus respectivos pontos fortes para tornar nosso estudo do Novo Testamento espetacular. Em nossa próxima aula, vamos nos concentrar no nascimento de Jesus Cristo, bem como em seu batismo e tentações no deserto. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.